Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns exercícios práticos que você, seja você um professor, diretor ou ator, pode praticar para treinar o que o Demidov propõe. Então, vamos lá. Lembrando que esses exercícios eles são sugeridos pelo próprio Demidov e quando for alguma modificação que eu fiz em cima do exercício eu vou avisar, é claro. O primeiro são justamente os etudes, que o último vídeo meu enumerado sobre o Demidov foi só sobre isso. Mas, resumindo rapidinho, etudes são exercícios que para o Demidov são a base do treinamento que ele vai propor. Demidov vai dar 1 milhão de exemplos de etudes. Na verdade, tudo que ele vai explicar no método dele, ele vai ilustrar com etudes. E são basicamente improvisações. O professor, ou o diretor também, ele escolhe 2 alunos, dá a falinha para eles e pedem para eles improvisar. Improvisar tudo menos a fala. Se vocês quiserem saber mais profundamente sobre como esses etudos funcionam, é só assistir meu último vídeo que eu fiz. E com esses exercícios, Demidov fala que o ator já treina tudo que ele precisa treinar para aprender a vivenciar no palco. Agora, algumas variações que eu criei desses etudes. Porque os etudes do Demidov, eles são feitos basicamente com 2 pessoas ou com uma pessoa também. Quando o professor quer treinar uma espécie de monólogo, talvez com o ator, ou alguma coisa focada só nas dificuldades que um ator está tendo. Mas algumas variações que eu criei, e que eu pratico desses etudes, são variações bem simples. São basicamente etudes com 3 pessoas em vez de 2 ou 4. E pedir para os próprios atores criarem esses etudes e depois mostrarem para mim. É basicamente isso. A questão dos atores criarem esses etudes e depois mostrarem para mim, da forma que eu faço, eu fico esperando fora da sala, e assim que os atores terminarem, eles me chamam. E eles funcionariam da mesma forma se eu estivesse dando as falas para eles. Mas eu criei essa modificação porque para os atores também tentarem criar de uma forma mais independente, não é? E não só eu, como professor diretor, ficar dando falinhas para eles e desde o início já guiando eles. Eu gosto que eles criem sozinhos nessa variação e depois eles passem vezes sozinhos também, umas 2, 3 vezes, depois mostrem pra mim. Depois que eles mostram pra mim, eu dou minhas sugestões e a gente passa mais 1 ou 2 vezes. Próximo exercício, esse também recomendado por Demidov, a gente coloca os atores deitados no chão, pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado. E esse exercício é pra treinar o que o Demidov vai falar, que é a imaginação do ator, mas no sentido do ator ficar mais próximo da imaginação dele, se afetar mais pelo que a imaginação dele tá propondo, os estímulos que a imaginação dele tá propondo. Então os atores ficam basicamente deitados no chão, em uma posição confortável, olhos abertos ou fechados. E o professor, ele vai soltando pequenas palavras que possam, de alguma forma, trazer algum tipo de estímulo. Por exemplo, você está deitado numa banheira quente, ou você está sob uma chuva gelada, ou você está sentado pertinho de uma lareira, ou formigas estão subindo pelo seu pé. Mas Demidov vai recomendar que nenhuma dessas sugestões, pelo menos no início, devem ser muito dramáticas. Por exemplo, o seu corpo está pegando fogo, alguma coisa que vai exigir do ator uma entrega gigantesca que às vezes ele não vai conseguir se entregar e pode mais assustar ele. Então Demidov fala que essas sugestões no começo, elas têm que ser bem simples, bem sutis. E não é pro ator ficar tentando forçar impulsos nele, é só pro ator relaxar, ouvir essas sugestões e deixar o corpo dele mexer do jeito que ele quiser. Por exemplo, eu ouvi a sugestão, estou numa chuva gelada. Se ao ouvir essa sugestão não tive vontade de nada, eu simplesmente não faço nada, continuo do jeito que eu tô, sem mexer. Mas, se ao ouvir essa sugestão, meu dedinho quis mexer, eu deixo ele mexer. Ou se eu tive vontade de fazer assim, eu faço. De novo, se eu não tive vontade de fazer nenhuma dessas coisas, eu não faço. Agora, uma modificação desse exercício, que na verdade é do próprio Demidov, não é minha, que é pro ator fazer em casa esse exercício, sem um professor estar guiando. Demidov vai falar que é pro ator escrever uma listinha dessas palavras, dessas expressões, que poderiam trazer estímulos para ele, escrever uma lista de várias desses estímulos, e fechar o olho e com o dedo parar em uma, e simplesmente depois que ele lê a expressão, deixar vir o que quiser. É legal o ator estar sentado, confortável também, mas é a mesma coisa, só que o ator não vai estar deitado no chão, ele vai estar sozinho e ele vai sortear e vai escolher uma delas. Demidov fala que esses exercícios para o ator fazer em casa não é para ele fazer por muito tempo e nem se forçar demais. Ele vai falar que esses exercícios, principalmente para casa, tem que ser super simples e super de boa. Não é pro ator se pressionar nem nada. 5 minutos desses exercícios em casa por dia, Demidov já vai falar que é o suficiente. Outro exercício, esse também para casa, é o ator, de novo, também está sentado e ele começar forçando. O Demidov fala que não é pro ator forçar nada, mas nesse exercício, o ator vai forçar justamente para esse forçar servir como estímulo. É a mesma coisa quando eu marco uma ação no palco.
com o método do Demidov. Eu marco essa ação, mas essa ação ela vai ajudar mais o ator como estímulo. Então ele vai fazer a ação, mas ele vai fazer só isso, de forçado. Depois o que vier depois é pro ator deixar vir. E nesse exercício isso funciona assim. Por exemplo, o ator faz um movimento, ele pensa nesse movimento, né, e faz ele racionalmente, e assim que ele faz esse movimento, ele deixa vir qualquer outra coisa. Se depois de fazer esse movimento ele sentir vontade de simplesmente parar, ele para. Se depois de ele fazer esse movimento, ele sentir vontade de fazer assim e continuar o movimento, ele continua. Se vier alguma sensação, deixa vir. Se não vier nenhuma, tá bom também. Se vier algum pensamento, deixa vir. Se não vier nenhum, tá bom também. É mais pro ator treinar a se entregar a esses estímulos e aos impulsos que vierem desses estímulos. E, além de começar com o movimento, o ator também pode começar com um pensamento, ele força. Ou uma fala também, isso é bem interessante. O ator pode falar uma fala, bem curtinha, forçado mesmo, e depois deixar vir qualquer movimento, enfim, qualquer coisa que vier. Outro exercício para casa, vocês estão vendo que a maioria desses exercícios, eles são para casa. E eu acho isso muito interessante, porque dá bastante liberdade pro ator treinar sozinho, né, de forma independente do diretor ou professor. Esse outro exercício, ele é bem parecido com esse que eu fiz agora, mas ao invés do ator simplesmente começar com algum movimento ou fala de forma forçada, eu tô falando forçado aqui entre aspas, tá, gente? Porque é só esse comecinho que é forçado, racionalmente pensado. Mas em vez de começar com isso, o ator vai simplesmente sentar, pensar com ele mesmo, né? A partir de agora eu vou me dar liberdade, vou dar liberdade ao meu corpo. Pode ficar uns 2 minutos só se dando liberdade. Ah, meu dedo quer mexer, eu deixo mexer. Se eu quiser levantar, eu levanto. Se eu quiser ir até a janela, eu vou. Se eu quiser continuar sentado, eu continuo. Fazendo isso 2 minutos por dia, 5 minutos também, enfim. Demidov vai falar que também é ótimo. São exercícios muito simples, vocês veem. Até os que o ator faz na sala de aula, né, como os próprios etudes, eles também são simples. Eles não são complicados. E é justamente essa a proposta do Demidov. Encontrar um método, né, de treinamento em que não pressione o ator demais e não exija dele coisas que ele não consegue fazer. E nem exija tanto racionalmente do ator, né? E agora um outro exercício, esse é para sala de aula também. Mas o ator também, se quiser, eu acredito que ele possa fazer sozinho. É você, por exemplo, você tem que criar uma relação com algum objeto. Por exemplo, esse colírio que eu tenho aqui em casa. Pra peça, faz de conta que essa relação é importante, né? Mas eu, ator, eu não tô nem aí com isso aqui. Um jeito, o Demidov falou, de eu criar uma relação com esse colírio, não seria eu objetivamente, né, racionalmente tentando criar essa relação. Por exemplo, nossa, eu gosto muito desse colírio, ele é branco, tal, ou como Stanislavski recomendava, né, eu descrever em detalhes esse colírio. Demidov vai falar que trabalhar racionalmente desse jeito, o ator estaria trabalhando de uma forma objetiva, e isso não estaria criando nenhuma relação de verdade. O ator, na verdade, estaria mais esfriando a relação dele com o objeto. É a mesma coisa quando eu lembro de alguma memória antiga que me traz uma emoção e eu começo a analisá-la demais, descrever ela demais, ela vai acabar ficando fria. Ela não vai me trazer tanta emoção mais, isso realmente acontece. Então Demidov vai falar que o jeito certo de fazer isso pode ser tanto com objeto quanto para pessoas também, personagens, é eu me perguntar, eu gosto desse objeto, no caso, desse colírio, ou eu gosto do personagem que está ali na minha frente. Da mesma forma, Demidov vai falar que, por exemplo, está chovendo e eu gosto de chuva, eu, Diogo. E essa é uma sensação que eu tenho com a chuva. Se me perguntarem, Diogo, você gosta de chuva? Eu vou falar, gosto. Ou se perguntar, Diogo, você gosta de muito calor? Eu vou falar, não. É uma questão subjetiva, que parte de mim. Essa é a diferença do objetivo, que não parte de mim. O objetivo, ela é muito racional. Ela parte só do objeto. O objeto é assim, assado, assado. Subjetivo não. Subjetivo parte de mim. O que eu vejo do objeto, o que o objeto me traz. E essa pergunta super simples, se eu gosto do objeto, já cria uma relação não fria, mas real. Por exemplo, tem esse prego no chão. Eu posso me perguntar, esse prego, eu gosto dele ou não? Eu, Diogo, eu não gosto do prego. Então isso já vai me aproximar mais do prego, eu ter essa visão em relação a ele. E de novo, isso serve também com personagens e com várias outras coisas. Se o ator, na cena, já tá tendo essa relação subjetiva, o diretor não precisa pedir pra ele fazer isso, né? Porque isso aí mais atrapalha. Mas se o diretor ou o próprio ator perceber que ele não tá tendo relação subjetiva com o objeto ou o personagem, é legal fazer esse exercíciozinho. E, gente, só gravando o adendo aqui, tem um exercício bem legal também, que esse, na verdade, é uma modificação minha de coisas que o Demidov propõe. Mas é pra trabalhar justamente o corpo do ator, se o personagem dele tem alguma modificação física, né, que não é do próprio ator. Por exemplo, ele é meio corcunda, ou ele tem a boca meio assim, não sei, ou ele é caolho. O exercício que eu faço com os atores, eu acho que ajuda bastante, é o ator, a gente pedir pros atores começarem a andar, né, pelo espaço, e eu peço pro ator congelar, ou pros atores, né, congelarem uma parte do corpo deles. Por exemplo, agora congelem o braço esquerdo de vocês.
Os atores continuam andando, mas congelado o braço esquerdo deles. Daí eu falo assim, gente, agora esquece que vocês estão com o braço congelado, mas continua congelado. Só não fica pensando no braço. Se o braço congelado dê vontade em vocês de coçar o braço, coça. Se começar a incomodar um pouquinho, aceita que tá incomodando, é só não ficar pensando toda hora no braço. E os atores continuam andando. Depois eu peço para eles congelarem outra parte, sei lá, o braço direito. Eles continuam andando com as mesmas sugestões. Depois a cabeça, né, para os atores não ficarem assim, olhando pro lado. Depois eu peço para eles congelarem a boca, até o corpo inteiro deles está congelado. E depois eu deixo eles nessa posição congelada inteira por alguns minutos. Falo, gente, a sensação que tiver vindo, deixa vir. Se tiver algum pensamento vindo, deixa vir. Porque essas sugestões, né, de deixar vir, Demidov recomenda para tudo que o ator tá fazendo, então aqui não é diferente. Porque fazendo isso, o ator congelando uma parte do corpo deles e eles aceitando que essa parte está congelada e simplesmente isso, não ficar pensando nisso, o resto do corpo do ator automaticamente se acostuma a essa parte que está congelada. Então o ator não vai precisar ficar, eu congelei essa parte, agora eu tenho que pensar no meu corpo inteiro como é que ele ficaria. Não. Só aceitando essa parte que está congelada e esquecendo dela, o resto do corpo automaticamente vai se reajustar sozinho, se o ator aceitar, né? E não ficar pensando nela o tempo inteiro. Depois eu faço o contrário. Vai descongelando aos pouquinhos cada parte do corpo dos atores até eles estarem andando normalmente de novo. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. São poucos exercícios, até porque o Demidov não recomenda tantos exercícios assim. E a maioria desses exercícios que eu falei nesse vídeo, eles são pra casa, né? Para o ator fazer sozinho. Justamente porque o Demidov, ele vai falar que o ator treinando em casa, ele vai se desenvolver muito mais rápido do que o ator que só treina no ensaio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo aqui no meu canal. Lembrando que tem lives todo domingo de 8 às 9 e eu também tô pretendendo fazer algumas entrevistas com professores meus. Entrevistas assim, né? Pequenos videozinhos de os professores falando da pesquisa deles. Porque eu tenho professor, por exemplo, que pesquisa performance, outro que pesquisa Brecht, né, um teatro mais político, outro que pesquisa cenografia, que não são áreas que eu pesquiso. E eu acho interessante pro canal trazer esses vídeos mais diversificados, até porque tem gente que gosta muito dessas outras áreas, né? Pessoas até que seguem aqui o meu canal mesmo, eu acredito. E, gente, se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar, se vocês acharem que mais gente vai gostar do vídeo, não esqueçam de curtir, porque me ajuda, comentar se tiver alguma dúvida. O meu Instagram, se alguém quiser me seguir lá, é Diogo B. Rezende, @Diogo B. Rezende, tudo junto. Ou se pesquisar, acho que só Diogo Rezende também já acha. Mas é isso, gente. Tchau.